O conteúdo do vídeo não caracteriza a recomendação de compra ou venda de ativos e você é o responsável por suas escolhas e decisões. O objetivo do vídeo é educacional, onde utilizamos dados totalmente públicos e comentamos em uma ótica de consumidor cotista do fundo. Bora pro vídeo? Fala sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Tranquilo? Fazendo mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje a gente vai falar aí do IRDM11, um fundo aí que tá um pouquinho noticiado ultimamente devido a estar realizando prejuízo, né? Eu mesmo já comentei em vídeo mais detalhado anteriormente. Vamos falar um pouquinho dele. Só lembrando do disclaimer, não é recomendação de compra nem de venda do Iridium. Eu pego o relatório gerencial, que é público, e eu comento numa visão de cotista. Sim, eu tenho cota do fundo, eu comento numa visão de cotista consumidor. Então, o primeiro ponto que me chama atenção aqui o fundo fala aí que distribuiu 0,92, né? É um resultado um pouquinho mais baixo do que o mês anterior. Em relação ao histórico anterior do fundo, né, a gente consegue ver até aqui embaixo, ó, é bem abaixo do que patamares aqui de 2022, né? E aí, obviamente, que o cotista fica aguardando retornar para esses patamares, mas é uma situação bem complicada de voltar, né? E aí o fundo entregou 0,92, 93 ali arredondado. Ele, ao contrário de outros fundos que eu olhei o relatório, se eu não me engano, é o segundo fundo que eu vi citar isso, né? O menor número de dias úteis no mês de fevereiro. Os fundos não citam isso como um ponto ali complicador para o mês, né? A gente sabe que teve festas e carnaval, a gente sabe que já é um mês com quantidade de dias mais curto, e obviamente que isso impacta em retorno, né? Para cálculos ali dos CRIs. Então, se eu não me engano, é o segundo fundo que eu vi citar essa questão da quantidade de dias úteis. Aqui os retornos dele, como eu comentei, né? Então 0,93 é bem menor aqui do que o patamar de um ano atrás, que estava em cerca de 1,18. As taxas do fundo, ADM 0,17, gestão 0,83, totaliza 1%, então não é ruim aqui de taxa. O desempenho dele no mercado secundário, a gente vê que ele está caindo, está nas mínimas aqui de patamar que não teve antes, né? Então, pelo menos por hora aqui nos 12 meses, o fundo só está caindo aí na cotação, né? Desculpa aí que eu dei uma bocejada aqui. O volume também só caindo. A gente vê aqui que tinha um volume de negociação bem grande nessa época. Aqui já deu uma queda, estabilizou um pouquinho, subiu um pouquinho, voltou a estabilizar. E agora deu mais uma quedinha aqui e o volume também está caindo. A carteira desse fundo, né? No que se refere à parte de CRI, é uma carteira bem grande. A gente vê que tem muita operação, né? 72% da carteira, muita operação assim com zero alguma coisa do patrimônio. Então ele é extremamente diversificado na parte de CRI, né? De recebíveis. Bem diversificado. A maior operação dele aqui com CRI é 2,45 do PL. Tá? Então, bem tranquilo essa parte da carteira. Ele tem também aqui uma carteira que ele chama de FIRF, né? Que é Fundo Imobiliário, que é basicamente considerado como uma renda fixa, né? Possui uma dinâmica de ativo de renda fixa, com taxa fixa de retorno, amortizações periódicas e estrutura de garantia. Então são esses fundos aqui, dá um total de 5,41 do PL, não é muita coisa. Mas um problema que vem pegando aí, o mercado vem falando bastante desse fundo, é a carteira dele de FII. Eu mesmo já comentei, já fiz vídeo anterior. Ele tem uma carteira ali com bastante operação um pouquinho questionável, né? O mercado não compreendeu muito bem algumas coisas que foram feitas ali. E aí o fundo, obviamente, o mercado como um todo caiu, né? E o fundo está segurando ali bastante posição com um volume alto de prejuízo, né? E aí é algo que complica um pouco para fazer giro, que era até então lá no passado um pouquinho o que contribuía para aumentar o retorno. Dificulta aí a venda do ativo, mesmo que não for para girar, que for para colocar em caixa, para pagar alguma coisa ali. Enfim, porque tem muito prejuízo aí sendo segurado e carregado nessas operações. E aí a gente vê a distribuição da carteira, né? CRI 68,47, FII 22,08, FII renda fixa 5,41. A taxa majoritária do fundo é IPCA, 58,67%. Tem o CDI aqui com 10,90%. Né? Esse 22 aqui é fundo imobiliário. As taxas médias aí da carteira, IPCA mais 8,51% e CDI mais 5,43%. Então, essas são as taxas atuais aí do fundo. O fundo publica aqui as movimentações que ele fez ao longo do mês de fevereiro, já que o relatório é de fevereiro. Então, aqui na parte de CRI, ele teve duas vendas Opa, selecionei errado aqui. Ele teve duas vendas,
que é do Van e do Yu, né? Vendeu aqui, não é muita coisa, apesar que isso aqui é muita coisa, não, 27 milhões. E ele teve várias compras aqui de outras operações, né? Já na parte de fundo imobiliário, né, aqui começa a entrar o ponto que eu já falei em vídeo anterior, né? O fundo está realizando aqui uma boa quantidade de prejuízo. Aqui deu meio milhão um pouquinho mais de meio milhão de prejuízo nessas vendas de fundo imobiliário, né? A gente está falando de meio milhão de reais, né? Tudo bem, o fundo é bem grande, mas é um volume para nossa realidade de sardinha, nossa realidade de pessoa física. Só de pensar meio milhão aqui de prejuízo é muita coisa, né? Mas o fundo de pouquinho em pouquinho está realizando prejuízo. E aqui ele fala também, ele incluiu no relatório também as operações que ele já fez até a divulgação desse relatório, até 17 de março. A gente vê na parte de CRI que ele teve duas vendas aqui, três vendas, Van, Parplan e Consult. Infelizmente o fundo não dá um parecer aqui do resultado, né? Taxa ponderada 11 e tal. Queria muito ver o resultado final da operação, né? E aqui teve três compras: Termas Resort, União do Lago e Vale Energia. Aqui, ó, comprou esses três. Já na parte de FII, novamente, vendeu aqui basicamente 700 mil reais de prejuízo, né? Realizou, na verdade, 700 mil reais de prejuízo. Então, mês a mês, o fundo está ali realizando de pouco em pouco prejuízo. E aí ele coloca alguns fatos relevantes aqui, alguns pontos relacionados a operações que ele tem. A primeira delas que ele cita o HCTR e o DEVA 11, que no último mês saiu uma série de notícias de pontos aí sobre esses fundos, e que aí a cota desses fundos está amassada pra caramba. Ele fala basicamente isso, mas ele tenta tranquilizar o cotista falando que as posições é de 1.06 e 3.18 do PL, querendo dizer que se no pior cenário acontecer, os fundos iam a zero, né, o prejuízo não é tão grande e não é tão difícil de ser recuperado, tá? Não é o fim do mundo. Ele fala aqui de um CRI Sugoi, não sei como fala, que foi aprovado o pagamento antecipado da dívida. O CRI da BR Distribuidora, que a gente já viu em outros relatórios também, falando dele, e o fundo fala que recebeu integralmente e no prazo estabelecido. E o CRI Vale Energia, né, que o fundo comprou esse ativo a uma taxa muito ruim, IPCA mais 5,5, porém ele fala que é esperado aí que esse fundo seja amortizado antecipadamente e que daí tenha a multa de pré-pagamento, né? E ele se beneficiaria dessa multa de pré-pagamento. É um tradezinho rápido aí, digamos assim. A DRE do fundo, então dá para ver aqui que o resultado de fevereiro foi um pouquinho abaixo do que o de janeiro, né? O resultado caixa final 33.804 contra 34.533. Não é um volume muito grande de queda, né? Uma queda até pequena de um mês para o outro, mas fez aí o fundo distribuir 2 centavinhos a menos agora em fevereiro, né? E óbvio que o mercado sempre espera mais do que o mês anterior e não menos. Por isso que o mercado judia da cota. E o que eu tinha para falar do fundo é isso, sem muita novidade do fundo, por isso que eu trouxe um vídeo mais rápido, falando só do relatório gerencial. Daqui a alguns meses eu faço o vídeo completo, falando dos comparativos de indicador, o retorno do fundo comprando no preço atual e por aí vai, beleza? Forte abraço a todos aí, bons investimentos.